Hello guys, what's up? Welcome back to one of my videos. How's it going, dudes? Well, I have been distant for kind of a long time, and I'm gonna explain why, but I have to do that in Portuguese since most of my viewers are from Brazil. So Portuguese mode in 1, 2, 3. Então, bem-vindos de novo no meu apartamento, bem-vindo no meu quarto. E, bom, eu sei que fiquei distante por muitos meses, não deixei nenhum vídeo no ar. Tem gente me cobrando, então eu vou explicar por quê. Esse vídeo vai ser sobre 3 assuntos. Primeiro, vou explicar o que aconteceu nos últimos 3 meses, porque não publiquei mais. Vou também falar sobre o roadmap. O roadmap é um calendário, digamos, entre aspas, do que eu irei fazer no 2021, tem muitas novidades. E a terceira parte vai ser umas dicas que alguém ficou me cobrando, já, faz tempo. Zélia, Ellison, Thaís, enfim. Vou ter que fazer esse vídeo explicando a diferença entre 2 e 4. Então, se você não está interessado em saber o que aconteceu nos últimos 3 meses, não está interessado o que é que eu vou fazer para os meus alunos na minha escola no 2021, pula logo no minuto, eu não sei onde eu vou colocar aqui, porque ainda não sei, onde tem as dicas. E você vai lá. Eu avisei, não fale que o vídeo é chato. Part 1, por que desapareceu nos últimos 3 meses? O último vídeo que eu fiz, se eu não estou errado, foi dezembro de 2020, depois eu parei de fazer vídeo. Tem muita gente que me conhece, gente que está me assistindo no meu vídeo, gente que faz curso comigo, especialmente gente que faz 4 anos que estudam comigo. Tipo Bílio, tipo Rafa, tipo Gustavo, tipo Thaís, tem vários. E você sabe quanto eu demorei para abrir a minha escola? Passei anos trabalhando que nem um cachorro. Agora imagine você sabe quando a gente abriu a escola, fiz novas expansões, as salas novas, imagine que chega um vírus e tudo isso acaba em um dia. E os dias seguintes, depois do coronavírus, foram terríveis. Trabalhei muitos, não somente eu, mas também meus professores. Ficam todos estressados, muitas aulas de repouso, porque ainda tem gente se acostumando à internet. Simplesmente eu me dei um tempo. Então, eu disse, não, Rafa vai trabalhar menos, eu quero fazer vídeo, eu quero fazer conteúdo. Eu tive até que dizer não para as pessoas para fazer aula comigo, porque eu não tinha horário disponível, Gerson não tem horário disponível, Arthur não tem horário disponível. Não foi por mal, é porque de verdade estamos todos esgotados. Mas enfim, agora que eu organizei a minha timeline, todos bem organizados, a gente agora vai voltar a fazer vídeos. Então por isso que eu desapareci por os últimos 3 meses. Sorry, but I need a break. Que a minha cabeça está... Bom, agora que eu me expliquei porque desapareceu nos últimos 3 meses, deixa eu aumentar esse negócio aqui tá. Vamos lá com a nossa roadmap. O que é que vai acontecer no 2021? O que é que eu pretendo fazer? Eu e os outros professores. Ponto número 1. A primeira coisa que a gente vai fazer no 2021 é Enhancement of the Internet Site. Quem ajuda comigo conhece, nós temos um small internet site, Students Room, tem algumas informações, mas eu quero melhorar essa plataforma. Por que eu quero melhorar a plataforma? Porque vai ter o Step Number 2. Step Number 2 is Beginners Self-Teaching Course. O que é isso? Eu já comecei, a gente tirou já fotos das capas dos vídeos, vai ter uma minissérie de vídeos de inglês para iniciantes. Eu sei, vai ter também intermediário, tranquilos e avançado. Comecei entrando com iniciantes porque a maioria do povo ainda está nessa fase. Praticamente vai ser aulas que você pode assistir. Por que isso? Tem gente que não tem como marcar um curso depois da crise do coronavírus. Tem gente que talvez não tem tempo. Aí eu queria deixar mais à vontade vocês. Então, o que vai acontecer nessa série praticamente será eu ensinando para a minha querida aluna, o nome dela é Ivana. Vai ser a nossa protagonista. E vai ter uma série de episódios que vocês podem seguir, se são iniciantes, e aprender inglês seguindo a aula minha e de Miss Ivana. Não tem data, vou terminar isso no 2021, então pode ser o próximo mês, o mês que vem, daqui a 3 meses, mas vai ser terminado no 2021. Outra coisa no nosso roadmap é Teacher on the Road, Episode 2 and 3. Quem me conhece sabe que eu adoro moto e além do fato que eu adoro moto, eu comecei a seriado Teacher on the Road. Isso foi antes do coronavírus. Por isso que eu parei. Tem muita gente me comando, Teacher, o próximo episódio é Teacher on the Road, onde é que você vai? O episódio que eu fiz, se você não viu, vai assistir no YouTube, é em Pipa.
E o próximo episódio que eu já gravei, eu vou colocar aqui em alguns lugares, alguns spoilers, já gravei no Brennat, já foi em Recife. Por que eu parei? Porque não continuei? Porque com o coronavírus não tem aquela liberdade de explorar lugares igual antes. De fato, já no Brennat eu não consegui gravar minha voz porque eu estava acima da máscara. Mas vai ter episódio 2 e 3. O episódio 2 é no Brennat e o episódio 3 vai ser no interior do Nordeste, que eu acho muito interessante. Point number 3 is changing the studying platform. Isso vai acontecer provavelmente mais cedo do que os outros. Vamos trocar a plataforma onde a gente estuda. Já está na fase de teste, estou testando com alguns alunos particulares. Nós vamos mudar, que tem muitos professores que têm Meet, tem professores que utilizam Google Teams, eu mesmo utilizo Meet, mas eu queria algo que todo mundo utilizasse, que tinha mais acesso também para ficar presente. Agora manda o link, tem um link, então a gente vai mudar todas as nossas aulas no Discord, ok? Então, se você quer fazer parte do Discord, não somente aluno da escola, mas também vocês que não são da escola, pode vir futuramente quando o Discord está aberto. Você vai me encontrar online, vai encontrar os professores online, vai ter mais suporte, mais fácil acesso. Vai ter um último ponto, que também pode ser interessante para quem não tem tempo. A gente tinha conversado com os meus teachers e a gente teve a ideia e estamos colocando na prática de fazer tipo podcasts ou lives. E a gente vai tentar criar mais material tipo podcast para você escutar todos os dias. Bom, esse aqui é o nosso roadmap. Espero que eu tenha gostado. Se tiver dúvida, fala comigo. Esse é de interesse tanto para quem faz parte do curso e tanto para quem está fora. E agora, part 3, dicas. Diferenças entre 2 e 4. Eu sei, demorei 3 meses, mas vai ter. Agora eu vou explicar tudo, todinho. Ok, qual é basicamente a diferença do 2 ou 4? Muita gente falou, Rafa, não estou entendendo nada, porque quando eu coloco um tradutor é... Para. Basicamente, a diferença de 2 ou 4 é que 2 é utilizado para destinations, então, destinações, e 4 é para reasons, razões. Óbvio, gêneros de inglês, que agora vamos falar, comentando, pensando, Rafa, mas 2 ou 4 também para outras coisas. E eu estou fazendo essa dica somente para que todo mundo é avançado, né? E olha só que também os avançados erram muito sobre isso. Enfim, quando é que eu utilizo 2 ou 4? Vamos fazer alguns exemplos. Imagine que eu quero dizer que amanhã eu vou à praia para relaxar um pouquinho. Tomorrow, I'm going to the beach for relaxing a little bit. Você viu que I'm going to, going, movimento, to, destinação. Onde? Beach, a praia. Para que eu quero ir na praia? For relaxing a little bit. É aqui que eu utilizo o for. Vamos fazer um outro exemplo. Eu quero dizer que eu vou no interior porque quero visitar meus pais. O que você acha? I'm traveling to the countryside for visiting my parents. De novo, I'm traveling, movimento, destino, onde? To the countryside, no interior. Para quê? Porque eu quero visitar meus pais. For visiting my parents. A razão é isso. Outra dica que eu quero dar para vocês, se vocês perceberam e tiveram bom olho e bom ouvidos, cada vez que você utiliza for, depois o verbo sempre tem ing. E voilà, acabou. Se tiver alguma dúvida, fala comigo ou deixa um comentário aqui embaixo, ok? Eu sei que o vídeo foi um pouquinho longo, se você assistiu o vídeo todo, muito obrigado, thank you. Se você não assistiu o vídeo todo e pulou as partes, não tem problema, entendo. A vida é um dia muito corrido, mas espero que tenha tirado algumas dúvidas de você. So, thank you so much and see you in the next video. Bye and have a nice one.